Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. A minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente, mas esse capítulo 7 de Eclesiastes apresenta aí pelo menos 7 melhor opção. Você encontra 7 a 9, depende da sua versão. Eu encontrei na minha aqui, 7 é uma palavra melhor. E tem 2 palavras que dá a opção de sendo boa. Você encontra isso lá no versículo 1. Vê lá, melhor é a fama, boa fama, do que o bom perfume. Aí o versículo diz, melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então ele apresenta, nós não iremos traçar um estudo sobre cada um deles, até porque o tempo não nos permite, mas nós iremos traçar um comentário, um estudo, apenas nessa parte que diz assim, melhor é o fim. Melhor é o fim. Eu, estudando esse texto, eu comecei a perguntar para Deus, a reflexionar, a pensar, a tentar entender o porquê que Salomão falou que melhor é o fim. Geralmente nós gostamos muito quando a coisa é nova. Quando a coisa é nova, por exemplo, novo obreiro na congregação, é tudo novo, um casamento, como o Mike casou, tudo novinho, na sua casa tudo novo, um novo emprego, um novo curso, a nova moradia, e tudo que é novo para nós desperta um maior interesse, chama mais atenção. Mas Salomão aqui, no sentido, ele vai contramão daquilo que é o natural para nós. Ele diz assim, melhor é o fim. Isso é um resumo que ele está fazendo. Isso é uma conclusão que ele está fazendo. Está dizendo, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ao começar, ele está pior do que o final. E eu comecei a questionar por que o melhor? O fim. Porque o fim, ele pode trazer para nós diversos sentidos. O fim da vida, o fim do casamento, o fim do emprego, o fim do estudo. Então o fim, ele pode representar muitas coisas negativas para nós. Mas eu pude entender, meus irmãos, o porquê que Salomão disse que é melhor o fim. E no sentido que ele está usando um pensamento de que a conclusão é melhor, O fim não é de fim finito, mas sim de algo concluído, uma obra acabada. É melhor mesmo você ver a sua casa prontinha, glória a Jesus. É melhor mesmo você ver o seu carro que estava na manutenção, ele está pronto, É uma obra acabada. Imagina como que toma tempo as nossas vidas de coisas que estão no meio do caminho. Abacuque, ele preocupado com uma questão séria no meio do povo de Israel, e também é sério para nós, ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ali está dizendo assim, olha, faz com que o povo tome nota, que no meio se faz necessário um renovo espiritual. E ele está dizendo assim, Senhor, renova, aviva, vivifica, torna da vida no meio dos anos, para que o teu povo não se desfaleça, não desanime, não desmoreça, não perca a força. Então Salomão está dizendo assim, olha, a conclusão é muito melhor, o final é muito melhor, o resultado ele é muito melhor, o encerramento ele é muito melhor, Aí olha só,
o interessante que Salomão está dizendo assim, melhor é o fim, porque quando você sabe que o fim, você já conhece o resultado, você já sabe onde vai chegar, aí então te gera uma tranquilidade. O problema é quando você não sabe, o problema é quando você não tem uma visão daquilo que será, o problema é quando você não enxerga o resultado esperado. Veja que isso é um contraponto da nossa fé. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, um texto muito conhecido de todos nós, e a gente vai observar algo interessante nesse versículo, porque a fé trabalha com o ver o impossível, a fé trabalha com acreditar naquilo que não existe ainda, né? Olha o versículo, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você tem uma fé. A fé, ela é a ponte que joga, que te leva de onde você está para o resultado final. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então veja, quando você tem uma luz, quando você enxerga algo lá como resultado, aí então você tem uma tranquilidade, porque você sabe o que está lhe aguardando. Agora, quando você não sabe o que está lhe aguardando, aí então o fim ele não é melhor, né? O fim é preocupante, né? Você encontra alguns versículos na Bíblia se referindo ao fim, que você fica assim meio, né? Como por exemplo, a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo. Deus se alegra na morte, né? Do lado de cá, quando acontece uma morte, só é choro, né? Sofrimento, e assim por diante. Mas para Deus, o justo, na morte ele se alegra, porque o fim do justo não é o fim, não é acabou, não é sofrimento. Aquele que parte para a eternidade, sendo justo, fiel ao Senhor, ele começa a viver no seio de Abraão. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então o fim, o resultado, a conclusão é realmente melhor, mas quando você tem um olhar do fim, quando você consegue imaginar, quando você consegue perceber como será o fim, né? Isso tem na Bíblia, né? Abra a sua Bíblia em Hebreus, nós já estamos em Hebreus. Eu tirei aqui, mas Hebreus 12 é um texto bastante conhecido também. Hebreus 12:2 diz assim, versículo 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Você corre sabendo o caminho. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha só, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador, não é consumidor. Algumas religiões por aí, o seu Deus é consumidor, ou seja, você precisa fazer algo para receber algo. Você precisa pagar para receber, né? Tem alguns que precisam carregar escada, subir escada de joelhos, outros precisam pegar uma galinha preta ou uma galinha branca. Então, o Deus dessa pessoa precisa de algo, né? Para ser oferecido, para que possa supostamente receber alguma coisa. O nosso Jesus é diferente. Ele é o consumador da fé. O consumar, o que é? Ele assina embaixo.
ele atesta que a fé é verdadeira, ele atesta que a fé é genuína, e ele garante que aquela fé vai ter resposta. Oh, aleluia! É isso que é o consumar. Ele vê a fé minha, ele vê a fé sua, e ele garante que essa fé que nós estamos colocando diante dele, haverá uma resposta para essa fé. Ou você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o consumador da nossa fé. Ele atesta, ele assina embaixo, ele verifica, e ele mesmo garante a resposta. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Então, se o teu olhar está em foco em Jesus, o seu resultado final não pode ser trágico. Se Jesus é o consumador da sua fé, como eu acabei de explicar, o seu fim não pode ser trágico. Então você pode dizer claramente: melhor é o fim. Aleluia! O fim ao chegar será de bênção, porque eu tenho Jesus que consuma, que assina, que atesta, que responde à fé que eu deposito diante dele. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Então, se o seu olhar está em Jesus, você tem garantia de que o final também será bom. Aleluia! Mesmo que Deus permita algo diferente. Lembra de Jó? Jó é um homem temente a Deus, fiel, desviava do mal e tudo mais. Deus permitiu um período de prova na vida de Jó, porém, no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus, ele vira o cativeiro de Jó e dá em dobro a ele, recompensa ele em bênçãos materiais, mas a maior riqueza que Jó, ele não perdeu, pelo contrário, permaneceu, melhor, fixou a bênção, foi as bênçãos espirituais na vida dele. O fim de Jó foi controlado por Deus. A Bíblia diz que ele morreu farto de dias. Ele morreu quando tinha que morrer mesmo. Não era naquela enfermidade que iria morrer, não era naquela enfermidade que Deus ia permitir que a sua vida se desvaísse, não. O projeto de Deus é que Jó vivesse muitos dias na face da terra e ainda visse os seus filhos crescerem. Aleluia, glória seja dada ao nome maravilhoso do Senhor. Então pode ser que a circunstância que nós estejamos vivendo hoje, pode ser que ela não esteja favorável, pode ser que ela não esteja boa, pode ser que não seja como eu gostaria que fosse, mas olha, nós temos um foco olhando para Jesus, aleluia, o autor, o consumador da nossa fé. Ele garante a resposta da nossa fé. Você pode glorificar o nome maravilhoso de Jesus.